se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. História da mula sem cabeça na área rural. Na pequena comunidade rural de São Jerônimo, cercada por densos bosques e campos vastos, os moradores seguiam suas rotinas com a tranquilidade de quem conhece cada rosto e cada segredo do lugar. No entanto, tudo mudou quando o velho Benedito, conhecido por suas histórias assustadoras, chegou correndo à praça no meio de uma tarde quente. Benedito, com os olhos arregalados e a respiração entrecortada, trazia uma notícia que gelou os corações. "Vi a mula sem cabeça nos arredores do matagal", exclamou ele, atraindo uma pequena multidão de curiosos e céticos. Alguns riram, acreditando ser mais uma de suas lendas para assustar os jovens, mas outros sentiram o peso das palavras. A mula sem cabeça era um mito antigo, uma criatura amaldiçoada que surgia das mulheres que pecavam com padres. Ela corria pelos campos soltando fogo pelo pescoço decapitado, espalhando medo por onde passava. Benedito jurava que ela havia reaparecido, e sua expressão pálida fazia até os incrédulos hesitarem. Dona Carmelita, a parteira da vila, confirmou que sons estranhos haviam sido ouvidos nas noites recentes. "Gritos abafados e cascos galopando", disse ela, tremendo levemente. Os moradores começaram a relembrar velhas histórias e evitar sair de casa após o pôr do sol. Mesmo com as advertências, alguns jovens decidiram explorar o matagal naquela noite. Entre eles estavam Miguel e Juliana, um casal destemido que não acreditava em lendas. Eles estavam convencidos de que Benedito estava delirando e queriam provar que nada aconteceria. Enquanto a noite caía, a vila mergulhava em um silêncio inquietante. O vento sussurrava pelos becos e as sombras pareciam ganhar vida. A bravata dos jovens logo se tornaria um teste de coragem que mudaria suas vidas para sempre. Miguel e Juliana caminharam pelo matagal munidos de lanternas e risadas nervosas. O ar estava pesado, carregado de um perfume doce e enjoativo que parecia vir do nada. A escuridão era opressiva, e o som dos próprios passos ecoava como tambores sinistros. "Está vendo alguma mula flamejante?", zombou Miguel, tentando aliviar a tensão. Juliana riu, mas algo na escuridão fez seu coração acelerar. Era como se os arbustos ao redor sussurrassem palavras incompreensíveis. De repente, um estalo alto quebrou o silêncio. Ambos congelaram no lugar, iluminando freneticamente a área com suas lanternas. Não havia nada, apenas a dança das sombras. No entanto, um som de cascos galopando ecoou ao longe, aumentando gradualmente. Juliana apertou o braço de Miguel. "Você ouviu isso?", perguntou com a voz trêmula. Ele assentiu, agora menos confiante. O som dos cascos parecia vir de todas as direções, como se a floresta inteira estivesse sendo tomada por cavalos invisíveis. Os dois decidiram retornar à vila, mas o caminho parecia diferente, como se as árvores tivessem se movido. Cada passo era acompanhado por sussurros e gargalhadas distantes, criando uma atmosfera de puro terror. Quando finalmente avistaram uma clareira, sentiram um alívio momentâneo. No entanto, uma luz vermelha brilhou ao longe, acompanhada pelo som de um grito agudo e animalesco. Juliana caiu de joelhos, incapaz de se mover, enquanto Miguel tentava puxá-la. Naquele momento, uma figura surgiu na escuridão. A criatura não tinha cabeça, mas de seu pescoço aberto saíam chamas que iluminavam a floresta. Era a mula sem cabeça, e seu olhar invisível parecia perfurar as almas dos jovens. Miguel agarrou Juliana e começou a correr sem rumo, guiado apenas pelo instinto. A mula sem cabeça soltava relinchos assustadores, e o som de seus cascos ecoava cada vez mais perto. O chão parecia vibrar sob seus pés. Juliana começou a recitar orações entre soluços, enquanto Miguel tentava manter a calma. "Ela não pode nos pegar se formos para a água", gritou ele, lembrando-se de uma antiga crença de que a criatura não podia cruzar rios. A corrida parecia interminável. Cada vez que olhavam para trás, viam a silhueta flamejante da mula mais próxima. Quando finalmente avistaram um riacho, a esperança renasceu. Miguel puxou Juliana e ambos mergulharam na água gelada, sem olhar para trás. A mula sem cabeça parou na margem, relinchando furiosamente. Suas chamas iluminavam a escuridão como um farol do inferno.
Por um momento, pareceu hesitar, mas então recuou lentamente, desaparecendo entre as sombras da floresta. Miguel e Juliana ficaram no riacho por horas, tremendo de frio e medo. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento da criatura era ensurdecedor. Juliana ainda soluçava, enquanto Miguel olhava ao redor, tentando entender como voltariam para a vila. Não podemos voltar pelo mesmo caminho, disse ele. A coisa ainda está lá. Juliana balançou a cabeça, concordando. Mas para onde vamos? Perguntou com a voz trêmula. Miguel apontou para o norte, onde uma trilha mal visível parecia levar a um caminho mais aberto. A cada passo, o matagal se tornava mais denso, e o perfume enjoativo voltava a impregnar o ar. Juliana percebeu marcas no chão, rastros profundos de cascos que pareciam queimados na terra. Ela passou por aqui, murmurou. Eles chegaram a uma clareira que parecia ter sido um altar há muito abandonado. Um círculo de pedras, enegrecidas e cobertas de musgo, formava o centro do espaço. No meio, havia uma cruz de madeira quebrada, com símbolos gravados que nenhum deles reconheceu. Miguel tocou uma das pedras, sentindo uma estranha energia pulsar. Isso é um santuário. Talvez tenha algo a ver com a maldição da mula sem cabeça, sugeriu. Juliana encontrou um pedaço de tecido rasgado próximo à cruz. Estava manchado de sangue seco e tinha o símbolo de uma batina. Antes que pudessem investigar mais, o som de cascos voltou, desta vez mais alto e frenético. A clareira parecia vibrar, e o ar ficou denso como fumaça. Miguel segurou a mão de Juliana e começou a orar, esperando que as pedras os protegessem. Uma sombra flamejante surgiu da floresta, cercando o local. A mula sem cabeça relinchava, suas chamas crescendo como se alimentadas pela raiva. Juliana, em um impulso desesperado, colocou o pedaço de tecido na cruz quebrada e gritou: "Volte para onde pertence." Ao ouvir as palavras de Juliana, a criatura parou, relinchando furiosamente. Suas chamas diminuíram, e ela começou a dar voltas ao redor do círculo de pedras, como se estivesse presa. Miguel percebeu que a cruz e os símbolos no chão formavam uma barreira mágica. "Continue", disse ele a Juliana. Ela começou a gritar mais alto, repetindo frases que nem sabia de onde vinham: "Deixe este mundo. A maldição não é mais bem-vinda aqui." A mula sem cabeça parou de repente, soltando um grito ensurdecedor. Suas chamas explodiram, iluminando a clareira como um sol momentâneo. Miguel e Juliana se jogaram no chão, protegendo os olhos. Quando o silêncio voltou, a criatura havia desaparecido. Os dois se levantaram lentamente, ainda tremendo. No lugar onde a mula estivera, restava apenas uma pequena flor branca brotando entre as pedras enegrecidas. Juliana acolheu, sentindo um calor reconfortante que contrastava com o medo que haviam enfrentado. Ao voltarem à vila, contaram o que havia acontecido. Muitos ouviram incrédulos, mas Benedito sorriu e disse: "Vocês enfrentaram algo que poucos teriam coragem. A maldição está quebrada, ao menos por enquanto." A partir daquele dia, o matagal voltou a ser apenas um lugar comum, e as noites em São Jerônimo tornaram-se mais tranquilas. Mas Miguel e Juliana sabiam que algo do outro mundo ainda espreitava nas sombras, esperando por outra oportunidade para retornar.